Bom dia, pessoal. Acho que o Gabriel já está aqui na sessão também, né, Gabriel? Gabriel da Capitalis. Só sobre os limites de média de 9.100 todos os dias. Então, se fosse um negócio muito difícil, a gente não poderia decidir como a gente paga 7.000 certificados. Então, a distância entre o menos seguro e o mais seguro é um pequenininho. Eu também, por essa pergunta, na prática, os incorporadores têm utilizado mais transformadoras simples por enquanto. Então, a grande maioria utiliza transformadoras com legenda, transformadoras. Mas como o senhor comentou, todos esses incorporadores gostariam de utilizar a certificada, que é muito mais administrativamente, muito mais seguro. A minha opinião é que, assim que os cartões entrarem no jogo dos bancos também, provavelmente esses caras vão pedir assinatura certificada. Então, com essa redução, a mais barata, mais simples, a tendência que eu vejo é de utilizar cada vez mais as certificadas, até para poder ter esse documento circulado do cartório, circulado também do banco. Quanto mais a questão de reduzir é tudo, mas depois mais seguro for o processo enviado financeiramente, melhor, porque você tem um processo que seja mais simples, mas não vai aceitar no cartório, não vai aceitar no banco, vai ter dificuldade jurídica, intelectual, pela social. A cooperativa legal é o seguinte: a imobiliária ou a incorporadora, ela pode se credenciar como unidade de registro. Ela já tem uma equipe de negócios, ela já tem toda a estrutura para isso. O que a gente faz? A gente credencia como unidade de registro e ela faz da administração. A gente fornece o sistema. Então, ela está frente a todos os clientes, mas eu digo clientes, como você falou, as empresas gostariam de já usar a qualificada, porém, existe uma barreira, e essa barreira há 90 dias, 100 dias, era um mundo. Hoje ele está de quebra bola. Tá? Então, convence a normal que a gente precisa implementar, precisa avaliar a sua casa. A gente nunca
vai cortar alguém, nós vamos pagar. Ah, tem propriedade. Eu sempre cito o seguinte: tem muita gente pagando aí $4, $5 por assinatura simples. $4, $5 por assinatura simples. Tá? A assinatura qualificada, ela é 30% desse valor qualificado, já com certificado emitido, tudo tal. E uma modalidade disso, você faz ali o que era difícil, né? Existia ali, não, é impossível se credenciar, é impossível. Sabe aquela cultura? Como você disse, cultura. É paradigma, assim, a cultura de criar para vender facilidade. Isso não é só uma cultura, não, a gente precisa criar facilidade para ter escalabilidade. Esse é o ponto. Então, que a gente puder, para ter um mundo digital, esse pedacinho que a gente faz, que é o que não é perdido, de todo o processo, que a gente puder fazer para facilitar, principalmente para o cliente, que é o centro da discussão, a gente faz para ele. E claro, para o corretor também, eu acho que dois principais servidores ali do nosso segmento é o corretor, que precisa ter agilidade, e o cliente também é mais fácil, mais rápido. Certo. Pessoal, a gente faz a gente tem algumas perguntas, tem uma pergunta sobre o mercado criativo, sobre a caixa, tem outra pergunta sobre o cliente sendo certificado. Eu vou convidar o valor todo mundo que quer fazer tudo. Bom, pessoal, está acabando ali a apresentação no palco. Eu acredito que as pessoas agora vão começar a entrar nas sessões. Tem algumas pessoas aqui já nessa sessão, estou vendo aqui. Gabriel, você está aqui? Se você estiver aqui na sessão, estiver me ouvindo, vou pedir para você partilhar sua câmera e o seu microfone, por favor. Cinco pessoas aqui na sessão, o pessoal já está entrando. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique Cisma, diretor de conteúdo da Smartos. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre crédito imobiliário, mercado de capitais. Eu acho que o Gabriel Gianni da Capitalis já está aqui na sessão. Se tiver mais alguém da Capitalis também, só peço que partilhem a câmera e o microfone, por favor, para que a gente faça esse bate-papo. E o pessoal que está entrando aqui na sessão, vocês têm a opção também de solicitar a abertura do vídeo e do áudio, do microfone. É legal se vocês quiserem interagir dessa forma, para a gente ver vocês, escutar, ou, se preferirem, podem colocar as perguntas aqui no chat, no lado direito. Tem ali, no chat tem a opção evento e tem a opção sessão. Nessa opção aqui de sessão, que é onde a gente está agora, que vocês devem colocar as suas dúvidas sobre o crédito imobiliário. Só vamos aguardar para que o Gabriel ligue a câmera e o microfone. Gabriel, será que o Gabriel foi lá para o palco? Deixa eu escrever aqui para ele ativar. O Gabriel está aí. Gabriel, partilha a sua imagem, seu microfone, sua câmera e seu microfone, por favor. Pessoal, eu vou pedir para que vocês se apresentem aqui na
no chat da sessão, coloquem o nome, a empresa onde vocês trabalham, que vocês representam, e vão colocando aqui as suas dúvidas. Será que o Gabriel me ouve? Paulo Frasca, da RG Bank. Legal, Paulo. Prazer contar com você no nosso evento. Estou só esperando o Gabriel compartilhar aqui o vídeo e áudio para a gente iniciar esse bate-papo. O Marco Benjamin, da MB Arquitetura. Tudo bom, Marco? O Gabriel deu um alô ali, mas ainda não ligou a câmera. Estou compartilhando. É isso mesmo, era para funcionar, viu, Gabriel? Eu cliquei aqui para partilhar a câmera e o meu funcionou. Eu só tô eu só autorizo quem entra ou para tirar alguém da sala de repente, mas não para partilhar vídeo e áudio. Não é comigo. Tá, beleza. Gabriel vai sair e entrar de novo. Marco, Paulo, que se apresentaram já. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a crédito imobiliário, é só colocar aqui no chat. Ou, se vocês preferirem, o que eu acho bacana também é vocês ligarem o vídeo, ligarem o microfone e a gente interage aqui com o pessoal da Capitalis. Vamos torcer para dar certo aí a câmera do Gabriel. Se algum de vocês tiver com esse problema também, para partilhar o vídeo e áudio, é só me avisar. Eu já vou verificar aqui o que pode estar acontecendo. Paulo, o Marcos se apresentaram. O pessoal que está entrando, estou vendo que está aumentando aqui a quantidade de pessoas na sessão. Por favor, se apresentem aqui no chat e deixem suas dúvidas sobre o crédito imobiliário. A gente vai passar para o Gabriel da Capitalis. Agora sim, Gabriel, beleza. Tá me ouvindo? Você me ouve bem? Ouço. Tá me ouvindo bem? Tô sim, bacana. Bom, vamos lá, Gabriel. Acho que para começar esse debate, eu acho importante a gente situar o cenário do crédito imobiliário no Brasil, pensando no financiamento à produção, já que a nossa audiência em sua maioria, é composta por incorporadores, construtores, empresas de loteamentos. Hoje, quais são as opções que essas empresas têm para financiar o seu projeto e qual é o papel do mercado de capitais nesse processo de democratização, digamos, do financiamento imobiliário, por favor? Claro. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Henrique. Eu acho que essa discussão ela é extremamente importante e válida para a gente, principalmente nesse momento, além da questão da pandemia,
essa parte do crédito, ela pode, de repente, ser um divisor de águas para algum projeto que está atravessando algum momento mais complicado, conseguir ter essa continuidade, e também pela diminuição da taxa de juros. A gente está no momento ímpar aí na economia brasileira em relação a essa variável que a gente nunca esteve antes. O cenário de crédito imobiliário no Brasil sempre foi muito dominado, obviamente, pelos grandes bancos, até em razão da questão da SBPE, do crédito dedicado que eles têm. Só que nos últimos anos, o mercado de capitais foi ganhando terreno, foi ganhando estrutura, capacidade de originação de operações e ocupou um espaço muito importante nessa discussão do crédito. Qual que é a diferença básica que eu vejo? O mercado, principalmente bancário, ele foi pensado e foi estruturado para ter uma escalabilidade e um padrão de operação que nem sempre atende o cliente final, o loteador, incorporador. Já o mercado de capitais consegue ter essa mapeabilidade, vamos chamar assim. A gente consegue montar estruturas de operação que atendem efetivamente às dores do setor. Então, essa flexibilidade da montagem dos produtos, seja através de securitização, cessão de carteira, enfim, independente de qual veículo que vai ser utilizado dentro do mercado de capitais, eu acho que ele consegue estar muito mais próximo ao longo do tempo. Ele foi também sendo uma questão natural. Ele foi emprestando cada vez mais dinheiro para quem, ao longo da história, precisa menos. Hoje em dia, quem tem mais acesso ao capital é justamente quem tem mais histórico. Por outro lado, os novos participantes do mercado, as novas loteadoras regionais, incorporadoras menores, essas acabam tendo menos acesso ao crédito. Essas são justamente as que mais precisam. Então, acho que o mercado de capitais também consegue atender muito essa situação. Nós, na Capitalis, por exemplo, a gente olha muito mais, eu costumo falar sempre isso, a gente olha muito mais para o empreendimento do que para o grupo que está por trás daquele empreendimento. Então, óbvio, no segundo momento eu vou olhar quem são sócios, qual que é o histórico de entrega daquela empresa, mas no primeiro momento, e em grande parte da minha análise de crédito, vai em cima do empreendimento. O seu empreendimento é bom. Então, até a visão, eu acho, favorece, nesse caso, favorece os novos participantes, os participantes, enfim, que mais precisam do crédito, principalmente nesses momentos. Maravilha. Pessoal que está na sessão, eu vou pedir para... Tem duas opções de participação. Se vocês se sentirem à vontade, podem compartilhar o vídeo e o microfone, assim como eu e o Gabriel fizemos, ou se tiverem alguma dúvida, mas não quiserem partilhar o vídeo, podem colocar aqui no chat, no lado direito, vai ter ali evento e sessão, seleciona a aba sessão e coloquem as dúvidas aqui no canto direito da tela. Gabriel, eu vou fazer uma provocação, você falou da questão de olhar empreendimento a empreendimento, do banco muitas vezes impede que ele tenha esse atendimento mais personalizado, mais flexível para cada projeto, para cada incorporadora. Em relação ao prazo de pagamento dessa dívida, desse empréstimo, em relação às garantias, ao que a Capitalis, o mercado de capitais, olha para financiar a obra. Em relação aos juros, que é uma pergunta bem frequente nos eventos que a gente realiza, dessas operações que não são de produtos bancários, quais são as diferenças nesses aspectos em relação a essas linhas tradicionais que os bancos oferecem? Eu acho que o mercado de capitais, principalmente as linhas que a gente tem na Capitalis, as nossas soluções, e também o que eu vejo de forma geral, por exemplo, na parte de securitização, a gente acompanha muito o fluxo de pagamentos que o cliente tem naquele empreendimento. Eu acho que essa é uma coisa muito, muito importante. A gente sabe que a gente é mais focado na parte de construtiva, a gente financiar loteamentos não incorporação. Então, eu vou falar mais nessa linha.
na parte de loteamentos, a gente sabe que existem certas flutuações da carteira quando ela é muito recente, que é comum acontecer. O empreendimento é novo, acabou de ser lançado, a obra está andando mais devagar, mais rápido. Então, a gente pensa sempre soluções não tão rígidas e não tão inflexíveis, onde o próprio fluxo da carteira, o próprio fluxo de recebimento daquela SPE já se responsabilize pelo pagamento daquela operação de crédito que foi realizada. Já é um ponto bem importante na comparação, por exemplo, de uma operação feita via banco, onde existe ali um pagamento, uma forma de pagamento pré-determinada bem específica, bem inflexível, onde tem as PMTs acordadas, independente se a carteira está maior do que aquela PMT ou menor que aquela PMT, aquele pagamento tem que ser honrado. Então, eu acho que é justamente esse tipo de característica de cada situação, de cada empreendimento que você citou, que faz a gente ter essa vantagem de trabalhar com o mercado de capitais. A gente sabe que o mercado de capitais é um estigma, de repente, que para acessá-lo é uma coisa muito complexa, realmente empresas maiores que têm capacidade de ter esse acesso, e eu acho que justamente hoje em dia a nossa briga é justamente mostrar que é o inverso, ao contrário. Eu acho que o mercado de capitais pode justamente atender aqueles clientes que não estão sendo bem atendidos pelos produtos específicos e padronizados dos bancos. Então, o próprio setor de loteamento, de forma geral, é um setor menos profissionalizado do que o setor de incorporação. E a gente faz operações com loteamentos direto. Então, isso mostra a nossa flexibilidade de entender as características do setor e usar essas características, enfim, como formas vantajosas do cliente ter acesso a uma operação que atende ele, e não que ele tem que se adaptar ao banco, por exemplo, a uma estrutura mais rígida. Perfeito. Vocês têm um produto para atender estoque, certo, das empresas? Acho que tanto para incorporadoras, não tenho certeza se para loteadoras também, o giro de estoque, né? Fala um pouco desse produto, por favor. O giro de estoque ele é só para incorporadoras mesmo. É o único produto que a gente tem, que a gente só atende incorporadoras e não loteadoras. E eu acho que esse produto é o caso clássico onde a gente entende qual que é o perfil dos clientes e tenta a gente se adaptar a esse perfil, ao perfil do mercado em si. É uma linha de trabalho, uma solução que a gente faz como se fosse o adiantamento das receitas das vendas desse estoque. Então, a gente olha para empreendimentos já entregues com a Bitse, e em cima desse estoque, a gente faz o adiantamento do valor de vendas dele até 60% desse valor, e o pagamento da operação é um modelo cash sweep, que nada mais é que o cliente só paga a amortização da operação principal mais juros à medida que ele vai vendendo essas unidades. Então, não tem parcela, não tem PMT, porque a gente pensou quando o produto foi montado, se a gente está fazendo uma operação em cima do estoque, onde o cliente não tem o fluxo de pagamento, por que eu vou cobrar esse fluxo dele? Então, querendo ou não, eu estou resolvendo um problema para ele, mas dando outro. Eu estou dizendo, olha, está aqui o valor da sua... Mas você precisa me pagar um fluxo que eu sei que você não tem. Então, não adianta, eu preciso dar a solução completa para ele. Então, a gente faz o adiantamento da receita das vendas e durante 36 meses, que é o prazo dessa operação, ele pode ir pagando a operação à medida que ele vai vendendo as unidades. De repente, teve algum mês... Por exemplo, agora nesse momento de pandemia, essa operação, posso te dizer que em alguns momentos salvou alguns clientes. Não vendeu 2, 3 meses, teve um momento mais complexo, não pagar a parcela, e quando voltar a vender, amortiza o principal mais juros na curva da mesma forma. Então, eu acho que esse exemplo do giro de estoque é o exemplo clássico, onde a gente tentou se adaptar às características, às dores do mercado e não o contrário. Maravilha. O João César Miranda pergunta para você, Gabriel, se o funding da Capitalis, qual que é o funding da Capitalis, se seriam possíveis pequenas operações, mas dentro de uma cesta com vários empreendimentos pequenos.
Sim, respondendo, seria possível. Essa também é outra adaptação que a gente fez. A gente entendeu alguns casos. Existe 2, 3, 4 empreendimentos com, enfim, 3, 4 unidades em cada um. E a gente, para fazer a operação, seria importante ter essa flexibilidade, então é possível. Tem, de repente, empreendimento que não é vantajoso fazer a operação, tem uma unidade em estoque no empreendimento, então talvez não seja tão vantajoso. Mas dividir a operação em 2, 3, 4 empreendimentos, a gente consegue sim, existe propostas, inclusive recentes, que a gente fez nesse sentido. O funding da Capitalis, a Capitalis é uma gestora bem grande, a gente tem 10,4 bi sobre patrimônio atualmente, isso é distribuído em diversos fundos, diversos veículos de investimento. Alguns fundos são exclusivos, outros fundos são abertos, que são essas operações que a gente faz com o mercado. Os cotistas nesses fundos, basicamente, são instituições, eu posso chamar de investidores institucionais, vamos falar assim. Então, fundos de investimento que investem na gente, fundos de pensão que investem na gente, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, isso é uma coisa até, uma vantagem nossa. Como o nosso funding é um funding que os investidores têm característica de olhar para o longo prazo e não para o curto prazo, a gente acaba se beneficiando dessa visão de longo prazo e pode estruturar nossas estratégias com a maior tranquilidade possível. Isso ficou muito evidente, por exemplo, agora na pandemia. A pandemia foi um caso onde a gente viu muitos fundos imobiliários sofrerem muito com resgate, terem que vender operações no secundário, operações boas de securitização, por exemplo, para ter a liquidez para devolver para os cotistas, valores resgatados, e a gente praticamente passou imune a toda essa tempestade, quase não houve resgate nos nossos fundos, justamente porque a visão dos nossos fundos é de longo prazo. Perfeito. O Alexandre Nerilo pergunta, Gabriel, qual que é a faixa de juros? Só antes de você responder, eu creio que isso varie de operação para operação, de acordo com o risco, mas complementando a pergunta do Alexandre, existe uma média nesse tipo de operação? Essa é uma pergunta complexa, porque cada operação tem a sua visão de risco, a sua relação risco-retorno. Eu gosto de responder o seguinte, pedindo perdão pelo uso do inglês, mas a gente não é price maker, a gente é price taker. Então, a gente costuma sempre responder isso justamente porque a gente está inserido dentro do mercado de capitais, do mercado financeiro. Então, as taxas que você vai ver dentro das nossas operações não é nada diferente do que você vai ver em operações de CRI, operação de securitização, por aí. Falando da operação, por exemplo, de giro de estoque, que é uma operação que eu acho que o grande diferencial dela é o modelo de repagamento e não a taxa em si. É óbvio que a taxa é uma variável importante, mas o modelo de repagamento flexível, a gente tem operações aí desde 8%, 10% ao ano para operações, por exemplo, que a gente faz com empresa de capital aberto, até operações um pouco mais caras, onde a região é uma região menos óbvia, a operação, de repente, não tem uma velocidade de vendas tão boa, tão interessante, então a gente tem, obviamente, que se resguardar um pouco em relação a essa questão, e daí a gente vai a uma operação acima de 1% ao mês, 1,1%, 1,2%. Mas, enfim, é um range muito grande, é uma diferença do mínimo e o máximo, uma margem grande, então acho que é caso a caso, não tem muito como cravar uma taxa sem analisar a operação primeiro. E a nossa área de precificação e risco faz um ótimo trabalho nesse sentido, a gente é muito atualizado nesse sentido, então mensalmente a gente bate operações que estão saindo, vê como é que estão nossas taxas em relação às operações em outras casas, então a gente é muito atualizado em relação a esse tipo de proposta, pode ficar tranquilo em relação a isso.
Maravilha, Gabriel. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui e a gente praticamente vai bater o tempo da sessão. O pessoal que quiser continuar na sessão pode ficar à vontade. Creio que o Gabriel, mesmo com o palco voltando à transmissão ao vivo, vai ficar aqui ainda pelo menos mais alguns minutos. Como eu tenho que ir para lá, que eu vou moderar também um painel daqui a pouco, Gabriel, eu vou fazer uma última que eu acho bastante interessante. Você citou o evento do Rio de Janeiro, inclusive, acho que amanhã na sua palestra deve mencionar que a desintermediação desse acesso ao financiamento imobiliário, tirando a figura aí do intermediário e diversos processos que atrasam e deixam ela até muitas vezes mais cara, né? Explica o que significa desintermediar esse acesso ao financiamento à produção, por favor. Uma ótima pergunta, Henrique. Amanhã sim, eu realmente vou falar um pouco sobre isso na palestra, mas já me adiantando um pouco ao tema, a desintermediação é justamente a gente aproximar cada vez mais o investidor do tomador de risco. Qual que é a vantagem disso? É que cada vez mais o investidor entende o risco que ele está tomando, entende as operações que ele está financiando e, por consequência, cada vez mais essa sensibilidade que o risco-retorno é interessante, o tomador tende a se beneficiar do lado do custo da operação, porque ele está dando toda essa transparência para o lado do investidor, o investidor está confortável em financiar essas operações, financiar o setor de forma geral, e a operação fica interessante para os dois lados. Um está recebendo o que ele acha justo receber e o outro está se financiando numa taxa que ele acha justo aquela operação. Diferente dos bancos, onde você acaba, por exemplo, a gente que é pequeno investidor, tem toda aquela sopa de tomada a financiar os bancos, CDB, LCI, CCI, etc. E, por outro lado, ele está financiando as operações numa taxa completamente diferente. Quem está analisando aquelas operações é ele, e você está muito mais acreditando do que você está entendendo qual é o tipo de operação que ele está oferecendo para o mercado. Às vezes aquela operação não é melhor para o mercado, às vezes aquela operação traz um risco inerente a ela que você não sabe que está sendo trazido, porque você não está tendo acesso a essas operações do outro lado do balcão, vamos chamar assim. Já quando você trabalha no mercado de capitais, você está fazendo essa aproximação da forma mais saudável e importante possível, dando informação de um lado e dando a capacidade de tomar operações que fazem sentido do ponto de vista de estrutura do outro. E a gente acredita que nesse formato todo mundo está ganhando. Maravilha. Bom, pessoal, ainda tem bastante gente na sessão, a sessão ela fica aberta, então se vocês quiserem continuar interagindo, fiquem à vontade. De toda forma, o Gabriel amanhã vai palestrar sobre mercado de capitais e funding para o mercado imobiliário. A palestra do Gabriel é às 10h10, no mesmo link de acesso que vocês utilizaram para esse primeiro dia de evento. Então, vocês terão a oportunidade de tirar mais informações do Gabriel e da Capitalis. Gabriel, agradeço pela disponibilidade. Amanhã a gente novamente vai estar na sessão e aí tenho certeza que como a sua palestra antecede o networking, as pessoas terão algumas dúvidas do mercado de capitais e o financiamento como um todo não é algo muito simples, mesmo para quem atua diariamente no mercado precisando de financiamento. Então, agradeço pela disponibilidade. Tivemos um pequeno probleminha aí no começo do vídeo, não sei exatamente o que aconteceu, mas depois solucionou, deu certo. Então, eu preciso ir lá para o palco para moderar a próxima sessão. Eu sugiro ficar mais alguns minutos aqui, caso tenha algumas dúvidas do pessoal, e depois se juntar a nós lá no palco, beleza? Beleza, Henrique, obrigado. Valeu. Até amanhã. Até. Bom, pessoal, estou à disposição para responder mais alguma dúvida. Eu vou deixar meu e-mail aqui de qualquer forma no chat. Depois, se alguém tiver interesse em marcar um call com a gente, enfim, para tirar mais alguma dúvida específica sobre algum empreendimento de forma mais específica também, eu fico à disposição.
Ok, Paulo. Obrigado, abraço. Marco, não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta. Os produtos, sua carteira performado. A gente tem basicamente 3 linhas de negócio. Duas atendem principalmente loteamentos e uma atende incorporação. As duas que atendem loteamentos são o financiamento à obra de loteamentos. Então, é uma operação que a gente precisa que o cliente tenha andado com um pouco de obras, pelo menos uns 20%, 30%, e tenha tido um pré-lançamento já no empreendimento, porque a gente vai usar justamente esses recebíveis para lastrear a operação durante 60 meses, que é o nosso prazo, e a gente vai liberando os tranches da obra através de medição. Sessão de carteira é carteira performada, após o TVO entregue. Então, a gente faz uma sessão, e aí em até 100 meses, tanto carteira Price, quanto carteira SAC, SACOC, a gente analisa todos os tipos de carteira. E a região, a gente não tem distinção. A gente tem operação no Brasil inteiro mesmo, desde o Rio Grande do Sul até Roraima. Então, a gente nunca teve distinção em relação à parte geográfica, e cada vez mais a gente justamente acha interessante estar distribuído no Brasil inteiro. Por exemplo, nessa última crise, a gente tinha várias operações no Centro-Oeste que performaram muito bem justamente porque o agronegócio performou bem. Então, a gente entende que justamente essa forma de se posicionar em todo o país, nesses momentos justamente de crise, faz toda a diferença para a nossa operação. O João está perguntando se entra na fase inicial de compra. Não, a gente não entra, João. A gente é muito focado em operações de crédito, tá? Então, a gente não faz operações que a gente chama de equity, a gente não entra como sócios. Então, como a gente faz operações de crédito, nossas operações são muito fundamentadas em recebíveis. Então, a gente precisa realmente que esse start inicial, esse start aí da operação seja feita pelo incorporador, pelo loteador, e a gente consiga andar com ele a partir de um certo momento onde pelo menos tem algum recebível que a gente possa utilizar na operação. Ah, tá. Entendi, Marco. A gente não tem preferência. A gente tem desde operações de empreendimentos bem populares, empreendimento onde o lote custa 40 mil, 50 mil reais no Nordeste, até operações onde a gente financia empreendimentos de alto padrão, de unidade de 300, 250 mil reais. Então, a gente trabalha nesse aspecto bem amplo. A gente não tem nenhum problema em financiar desde o lote popular, nem o lote de alto padrão. É óbvio, a questão do alto padrão é mais a parte de velocidade de vendas, liquidez. Mas se a gente já tem uma quantidade de vendas interessante, que seja o suficiente para lastrear a operação, a gente não vê problema nenhum em financiar esses empreendimentos com o valor da unidade um pouco mais alto. Tá, interessante essa pergunta, Fará. As operações que a gente vê fazer sentido, e isso eu estou falando pelo lado do loteador mesmo, são operações a partir de uns 2 milhões de reais. A gente faz operações pequenas. A gente, pelo fato da nossa estrutura ser uma estrutura bem leve e simples, que é basicamente o contrato de cessão de recebíveis mais alienação fiduciária, eu vou até falar um pouco sobre isso amanhã na palestra, a gente consegue pegar operações menores que, no caso de uma securitização, talvez fique caro. Então, uma operação de 2, 3, 4 milhões, se você contabilizar diferentes a uma securitização, acaba ficando provavelmente inviável. Com a nossa operação, a gente consegue internalizar muito desses custos pelo uso da nossa tecnologia e pelo uso
e pela escolha do veículo que a gente usa para financiar essas operações, a gente consegue começar uma operação a partir dos 2 milhões e pouco. Abaixo disso, acho que fica um pouco caro em relação aos custos fixos. Mais em relação a de montagem, tá? Nem a custo de acompanhamento. O acompanhamento da operação dentro da Capitalis, a gente está falando basicamente de espelhamento de boleto ou cobrança ativa. Nada além disso, não tem nenhuma outra linha de custo. Mas as diligências jurídicas, diligência financeira, tem um custo que tem que ser considerado na montagem de uma operação, e eu acho que a partir dos 2 milhões elas começam a ficar diluídas de uma forma razoável e começam a fazer sentido as operações. Isso em cessão de carteira e operação de financiamento da obra de loteamento. Em giro de estoque, como a gente nem tem uma necessidade de, por exemplo, diligência financeira de recebível, é só diligência jurídica mesmo no empreendimento, eu acho que esse ticket é até um pouco mais baixo. A gente faz operações de 1,5 milhão para cima e ficam tranquilamente razoáveis do ponto de vista de custo geral. Existe. Respondendo também para o Fará, eu acho que essa também é um diferencial interessante na nossa operação. Os critérios de elegibilidade das operações para a gente são bem tranquilos. A gente não precisa de cláusula de ação fiduciária, não precisa de matrícula já individualizada, não precisa estar em SPE, se a gente puder alienar as unidades, não tem problema nenhum. A gente faz operações onde tem só o CCV assinado entre as partes, sem cláusula de alienação, não tem problema nenhum. Bom, aproveito também para agradecer a Smart's aqui, pessoal, meu e-mail está aqui no chat. Vou até colocar aqui de novo, às vezes alguém entra depois. Estou à disposição para tirar eventuais dúvidas aí do pessoal por e-mail ou por, enfim, call depois, se precisarem me ligar, estou à disposição. Bom, um abraço a todos e até amanhã.